Queridos irmãos, nós estamos hoje aqui diretamente da chácara da igreja e o Teen Time de hoje está mais do que especial, né? Com essa cara diferenciada e é um prazer e uma alegria nós estarmos com vocês uma vez mais. Pastor Gabriel vos cumprimenta na paz do Senhor Jesus. Do meu lado aqui o Isaac, paz do Senhor Isaac. Pastor Gabriel. E daqui a pouquinho, Isaac, tem muita coisa boa chegando para os irmãos aí, né? Sim, muitas entrevistas, as gravações da chácara. E irmãos, aproveitando para falar, daqui a pouco vai ter algumas outras palavras aqui dos adolescentes. Eu peço para vocês também peço para vocês compartilharem a nossa live, o nosso canal, para quem estiver em casa fazendo nada assim, ó. Irmão, esse é uma live aqui da igreja, assiste, compartilhe para quem você conseguir compartilhar para outras pessoas, que vai nos ajudar muito, tá? É isso aí, vai ser uma bênção de Deus a nossa live de hoje. Daqui a pouquinho tem muita novidade chegando. E enquanto isso, nós estamos aqui na chácara, aguardando esse momento ansioso também da gravação, né, Isaac? Sim, com certeza. Vai ser um momento maravilhoso. Tem vários adolescentes aqui com a gente. A Gabi, que chegou agora há pouco também, com o irmão Marco, a irmã Gisele, a Mica, né? Então, Deus abençoe você que está aí do outro lado nos acompanhando. Vamos agora ao nosso primeiro episódio do Teen News, que é um momento que nós separamos aí muito interessante para vocês, trazendo as notícias, né, desses primeiros trabalhos que nós realizamos com os adolescentes nesse ano de 2024, na sequência louvores, a entrevista com a irmã Lloyd. Então tem muita coisa boa chegando por aí. Deus abençoe a todos vocês. A partir de agora você acompanha o Teen News, o quadro que traz para você aquilo que Deus está fazendo entre nós. Pai Senhor, irmãos, eu sou Alice Coelho e eu sou a Kelly Damares. E esse é o seu Teen News. Nesse quadro do nosso programa, nós vamos apresentar os últimos acontecimentos do grupo aqui dos adolescentes da Sete. No nosso primeiro evento do ano, os adolescentes estiveram em um culto maravilhoso em Colombo, onde a adolescente Gabi abriu o culto e a nossa adolescente Júlia trouxe a palavra. A nossa querida adolescente Júlia trouxe a palavra em que nós devemos confiar e esperar nas promessas de Deus. Acompanhe agora nas imagens como foi esse trabalho. De janeiro, os adolescentes visitaram a igreja no Parque Industrial, que é dirigida pelo nosso pastor Dorizon Nunes. Foi uma noite de louvor, adoração e a palavra de Deus. E no final, é claro, não podia faltar aquele sorvetinho, né? Lembrar que ainda em janeiro foi o nosso primeiro culto, depois da convenção. Gente, nesse dia eu abri o culto e meu pai trouxe a palavra. E foi um culto maravilhoso, Deus marcou nossos corações. Foi o nosso segundo culto e a adolescente Arielle que trouxe a palavra. Depois do culto foi a nossa vigília e, meu Deus do céu, que vigília inesquecível! O pastor Edson que trouxe a palavra e vários adolescentes receberam batismo no Espírito Santo. E o mais curioso é que no culto Deus já tinha prometido isso pra nós e nós estávamos com o coração totalmente aberto para receber essa promessa. Alice, vamos relembrar um pouquinho de como foi a nossa primeira vigília? Vamos sim, porque recordar é viver.
momento muito especial pra nós é o nosso cultinho, mas não é cultinho de crianças, é cultinho de adolescentes. Gente, foi maravilhoso. A Maria Eduarda trouxe a palavra que nós devemos ser luz no meio das trevas. Além do mais, vários adolescentes trouxeram a experiência de como foi se batizar nas águas para encorajar os adolescentes que vão descer as águas nesse final de semana. Fechar o mês de fevereiro com chave de ouro, nós tivemos a consagração muito boa. A adolescente Esther teve a oportunidade de pregar pela primeira vez. E o que eu acho mais bonito é que antes do adolescente pregar, toda a família vai à frente para orar, abraçar e consagrar ele a Deus. Depois da nossa consagração, nós se reunimos no pátio da igreja para fazer o nosso evangelismo. Foi o primeiro evangelismo do ano e esse dia vai ficar para sempre nas nossas memórias. A gente saiu do terminal do Boqueirão até o terminal do Carmo para evangelizar, entregar folhetos, louvar o Senhor. Foi muito maravilhoso. Chegando lá, nós fomos até a passarela, em que nós fizemos um culto e o adolescente João trouxe a palavra. E mais uma vez vamos para as imagens, né, Kelly? É isso daí, vamos compartilhar para os irmãos. Depois do evangelismo, nós voltamos para a igreja, almoçamos com os irmãos e olha, a comida estava muito boa. Depois nós saímos para tomar sorvete. Deu para perceber que a gente gosta, né? Depois de falarmos de culto, consagração, vigília, evangelismo e sorvete, nós vamos ficando por aqui, encerrando o nosso primeiro Teen News. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Os filhos de Eli desprezam tua casa, zombando do que é santo e a ti ignorando. Mas vem ao meu encontro, mostra-me tua glória, tua glória. Tua voz eu quero ouvir, mostra-me tua glória, tua glória.
da tua lei, de ti me lembrarei, a chama acesa eu manterei, porque na casa onde estão os filhos de Eli, terá sempre o Samuel pra te ouvir. Fala que o teu servo te ouvirá, eu fui consagrado em teu altar. Não importa os filhos de Eli, porque eu nasci pra te adorar. Quando o sacerdote mudecer e a multidão se dispersar e ninguém vier obedecer, fala que o teu servo te ouvirá. Fala que o teu servo te ouvirá. Eu fui consagrado em teu altar. Não importam os filhos de Eli, porque eu nasci pra te adorar. Quando o sacerdote mudecer e a multidão se dispersar e ninguém quiser obedecer, fala que o teu servo te ouvirá. Mostra-me tua glória, tua glória, tua voz eu quero ouvir. Mostra-me tua glória, tua glória, tua voz eu quero ouvir. E a convidada para o Teen Time de hoje nasceu em São Bernardo do Campo, cresceu em um lar cristão, casou com um rondoniense, é mamãe da Rebeca, filha do pastor Ademar e já foi adolescente. Estamos falando da nossa querida Lloyd Lacerda. Prepare o seu coração, porque vem muita coisa boa por aí e Deus vai falar com você. Queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma entrevista nessa noite tão especial. É sempre um privilégio nós estarmos juntos com vocês para trazer temas bastante importantes dessa fase da vida, que é muito importante também, que é a adolescência. E hoje nós teremos aqui uma entrevista muito especial com uma convidada especial, então fica aí conosco. Se você ainda não compartilhou o nosso link, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa entrevista que nós teremos já já em instantes. E para nos ajudar aqui hoje nós temos a Késia, que é filha do nosso pastor Jefferson, que vai junto conosco conduzir também essa importante entrevista nessa noite de hoje. Késia, seja bem-vinda, paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, pastor, a paz do Senhor Jesus, irmãos. É muita alegria de poder participar mais uma vez aqui do Teen Time. E hoje de forma bastante diferenciada, né, Késia? A Késia veio pela primeira vez sendo entrevistada e hoje ela vai entrevistar, né? Como tá o coração para essa primeira entrevista? Ai, nervosa, animada, curiosa por saber quais respostas vão vir. Eu tô muito feliz aqui. Que bom, que bom. E vamos já apresentar, né, Késia, a nossa convidada de hoje, que é a Lloyd. A Lloyd, filha do nosso pastor Ademar. Coloca aí na tela. Paz do Senhor, Lloyd, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, pastor Gabriel, a paz do Senhor, Késia. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente já orou antes da entrevista e entregamos essa entrevista aqui ao Senhor. Eu espero de todo o meu coração que eu possa sanar as dúvidas de vocês, pertinentes, mas primeiramente que tudo que eu falar aqui seja para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, Lloyd. É para nós assim um prazer imenso ter a Lloyd aqui com a gente. A Lloyd já ministrou em um dos cultos, né, dos adolescentes. A Lloyd esteve conosco no primeiro encontro de meninas, né, Késia? Ela esteve ministrando também. Inclusive a gente vai explorar um pouquinho de como foi esse encontro também. E hoje ela está conosco aqui fazendo essa entrevista no Teen Time. E eu vou deixar a Késia então fazer aí a primeira pergunta para a gente aproveitar bastante a presença da Lloyd aqui hoje. Como todos sabem, né, a Lloyd, ela é a filha do pastor Ademar. Então, ela cresceu aqui dentro da nossa igreja. Então, a primeira pergunta que eu posso fazer já é uma pergunta óbvia, mas eu gostaria... É uma curiosidade, assim,
que está dentro do meu coração. Como é ser filha do nosso pastor Ademar, nosso pastor dirigente dessa maravilhosa obra? Olha, eu tenho bastante orgulho bom, obviamente, de ser filha de quem eu sou, porque a gente cresceu com princípios, com valores, numa casa abençoada. Eu tenho excelentes exemplos de pais, de criação, mas por incrível que pareça, isso nunca subiu muito à nossa cabeça, porque o pai sempre nos conduziu de maneira a entender que o evangelho, ele não é uma herança, ele é uma herança de valores, mas ministerialmente falando, a gente não sucede ele em herança com relação à obra. Então meu pai sempre deixou isso bem claro, que filhos são filhos antes de serem membros da obra do Senhor. Desde criança, meu pai sempre nos colocou no nosso devido lugar. Eu nunca tive no meu coração, deixei crescer no meu coração isso de ser filha, de exercer um poder que não me pertence. Mas, de qualquer forma, eu me alegro sim, eu me alegro muito mais de ser filha do pastor Ademar como um título, mas eu me alegro pelo Ademar pai, por ele ser o meu pai, pelo amor que ele me criou os meus irmãos, o exemplo que eles tiveram dentro de casa. E esse chamado, desde quando a gente era criança, ele chegou pra gente, eu tinha cerca de 8 para 9 anos, quando ele decidiu abrir o ministério. E ele chamou a gente, sentou os filhos no sofá e falou, ó, Deus chamou o papai para abrir uma igreja e agora o papai vai ser um líder de um povo e eu preciso contar com vocês. E naquele ato de convite, já com muita responsabilidade, porque ele queria saber se a gente se nós daríamos testemunho como família, eu lembro que eu chorei, eu comecei a chorar, eu não entendi ao certo o que era, mas o tom de responsabilidade na voz dele me deu um temor. E ele falou, eu posso contar com você, Lloyd? E eu falei, pode contar comigo, pai. E eu lembro como hoje, o dia que começou pela programação Primeiro Despertar, e depois o dia da inauguração da igreja. Mas meu pai sempre conduziu a gente com bastante disciplina com relação à casa de Deus. E não é uma pessoa famosa, com filhos que vão suceder a fama do pai. Não tem nada a ver com isso. O evangelho é algo muito simples. E meu pai nunca priorizou a família em detrimento da obra. Isso sempre ficou muito claro dentro de casa. Por isso, para mim, é uma honra, mas é um prestígio, uma honra, mas eu não sou superior a nenhum outro irmão que não tenha um sangue lacerda na veia. Realmente isso é muito bonito de se ouvir. Por causa que quando a gente pensa no pastor Ademar, pelo menos eu que estava de fora, agora eu estou morando em Curitiba, né? De certa forma eu estou mais perto do nosso querido pastor. Mas eu lembro que eu ficava assim, pastor Ademar, e eu ficava assim, gente, meu Deus, imagina ser filha do pastor Ademar. Mas aí você escuta isso, você percebe que é algo tão maravilhoso que até mesmo com 8 anos de idade uma pessoa não leva pro coração, não é mesmo? E eu achei isso lindo. Ô Lloyd, então aproveitando essa pergunta que a Kézia fez para você, e eu tô aqui agora com 2 filhas de pastores, né? Você filha do nosso pastor Ademar, a Kézia filha do pastor Jefferson, e você comentando assim que a vida com Deus, a vida espiritual, não é uma herança, né, de pai para filho. Cada pessoa tem que ter a sua experiência pessoal com o Senhor, né? E como foi para você, sendo filha de pastor, a sua experiência pessoal com Jesus agora, de você mesma conhecer a Deus por si mesma, com seus próprios olhos, com seus próprios ouvidos, sentir Cristo com seu próprio coração e não apenas ouvir, né, as experiências do pai, da mãe. Como foi que isso aconteceu na sua vida? Muito bem, eu gosto muito de falar do meu processo de novo nascimento, porque eu reconheço o momento exato ali, o tempo de transformação do Senhor na minha vida. É muito comum pais trazerem filhos para a igreja e eles têm uma continuidade, porque se envolvem no louvor, se envolvem em orquestra, e eles vão crescendo na casa do Senhor e às vezes eles não conseguem divisar o momento em que eles nasceram outra vez. E eu lembro que eu e os meus irmãos, a gente entrou numa fase de revolta, porque meu pai levava a gente muito corretamente, de acordo com os valores que ele sempre pregou, e de repente a gente não queria mais ir de saia para a escola, não queríamos mais participar dos cultos, e ali por volta dos nossos 12, 13, 14 anos, o meu pai parou de nos forçar a vir à igreja. E ele falou, bom, vocês são livres, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês não vão me desonrar como obreiro dentro da casa de Deus.
Se tiverem de ir, vão me respeitar durante o culto, não vão ficar lá fora falando, namorando, dando mau testemunho. Mas se tiver de ficar em casa, amém. Uma hora Jesus vai tratar com vocês. E eu realmente vinha muito esporadicamente, eu passei a ficar em casa. Nós gostávamos do momento que meu pai saía e vinha para o culto, porque a gente tinha uma certa liberdade, que achávamos que tivéssemos. E ouvíamos música do mundo, a gente se entregava a paixões da adolescência. Enfim, saía pra rua para brincar com adolescente. E tinha aquela história de ficar... De conhecer o outro, emocionalmente falando. E aí eu lembro que eu comecei a namorar um rapaz quando eu tinha 16 anos de idade. E só que o curioso foi que o Senhor Jesus, me conhecendo, ele usou esse sentimento que eu tinha no coração. O rapaz não queria um envolvimento maior comigo e já fazia cerca de 2 anos que eu estava apaixonadinha por ele, aquela fase da adolescência que todo adolescente experimenta. E eu comecei a investir naquela emoção, naquele sentimento, e ficou nítido para o rapaz, porque ele era alguém chegado de casa, de família, filho de obreiro, de pastor também. E Deus falou comigo, porque eu comecei a sofrer naquela emoção, naquele sentimento, e eu falei com o Senhor: Jesus, se o Senhor tem uma obra na minha vida por meio desse relacionamento, faz alguma coisa. Mas eu não quero que o rapaz comece a gostar de mim. Eu quero que o meu pai, a pessoa mais improvável do mundo, chegue em mim e me una a esse moço, porque aí eu vou entender que é o Senhor que fez isso. E eu falei para o Senhor numa vigília, mas eu não vim à vigília porque eu realmente queria orar, queria buscar Deus. Eu vim à vigília justamente porque o moço participava dessas vigílias. Eu vim totalmente sem interesse nas coisas de Deus. Mas Deus me pegou naquela vigília. Eu comecei a sentir a presença do Senhor, eu comecei a chorar muito. E eu falei: Deus, tira isso do meu coração. Mas se o Senhor tem um propósito nisso, usa o meu pai. Porque aí eu vou acreditar que é o Senhor. E Deus, usando aquela minha emoção, realmente fez exatamente como eu tinha pedido a Deus. Meu pai chegou, eu pedi para o Senhor no sábado. Quando foi na quarta-feira, meu pai chegou para o rapaz e falou assim: escuta, você tá gostando da minha filha? Aí ele ficou todo sem jeito e falou: olha, se você tá gostando com ela, prepara a aliança e vai casar, porque aqui na igreja vocês não vão dar mau testemunho. E eu lembro que o rapaz chegou pra mim e contou a história. E aí eu falei, aproveitei o gancho, falei pra ele: você tá me fazendo uma proposta ou você tá me narrando um fato? E a partir dali a gente começou a se relacionar, emocionalmente falando. Mas eu não perdi totalmente o temor do Senhor. Eu tinha medo da volta de Jesus. Eu tinha medo do juízo eterno da minha alma. E muitas vezes eu tinha sonhos que a igreja subia e eu ficava. E olha que incrível, eu tentei servir a Deus em outras igrejas. Eu comecei a participar de uma igreja famosa, que tem a porta bem aberta para questões doutrinárias. E eu comecei a ir várias vezes em cultos, e um dia eu tive um sonho bem real, bem nítido, que eu dentro da casa do Senhor, a igreja subia no arrebatamento e eu ficava. Eu nem percebia o arrebatamento, mesmo cultuando. E aquilo ficou muito forte no meu coração. Eu falei: não, então eu vou curtir o mundo. Se é para ficar dentro da igreja e não subir, então eu vou viver os prazeres que o mundo tem para me oferecer. E o que aconteceu? Deus usou exatamente aquele relacionamento que eu vivia para me aproximar do Senhor. E um dia, não sei se estou me estendendo no tempo, mas um dia eu estava voltando do curso, eu pedi encarecidamente para minha mãe me colocar num curso de inglês, porque eu gostava muito das músicas que tocavam na rádio naquela época. Não era nada digitalizado como tem hoje. Então, quando passava aqueles cantores das bandas dos anos 80, 90, eu tinha aquele êxtase. Eu amava aquelas músicas internacionais. Então, para mim, o mundo era uma bola dourada a ser conquistado. E eu sabia que se eu falasse inglês, as portas para conhecer o mundo e essas bandas, esses shows, se abririam, seriam melhor. Eu teria mais oportunidade. E minha mãe, depois de muito esforço e muita insistência minha, ela, sem poder financeiramente, mas ela falou: tá bom, vai fazer esse curso. E no meio desse curso,
um dia eu estava voltando dentro de um ônibus. E o incrível é que a gente está dentro da casa de Deus, como filho de pastor, mas não entende o valor do evangelho, porque aquilo muitas vezes parece uma obrigação que o pai faz com relação a gente. Eu dentro de um ônibus público, num horário de pico, eu estava sentada num assento que fica de costas para o povo, atrás do motorista, então eu tinha uma visão total do ônibus. O ônibus estava muito cheio, e eu ali com aquelas músicas na minha cabeça, vivendo sonhos, namorando. E o que eu pensava? Minha primeira oportunidade que eu tiver, eu vou sumir, eu vou só dar adeus, eu vou sumir, eu vou ser dona de mim. E aí o que aconteceu? Uma mulher começou a falar em mistérios com Deus dentro do ônibus. Eu só ouvi uma voz vindo do fundo do ônibus falando em mistério com Deus. E quando eu reconheci aquilo, na hora eu pensei, essa maluca é da igreja do meu pai. Eu coloquei uma bolsinha que eu carregava os livros aqui, ó, no meu lado, e comecei a olhar pra fora do ônibus. Tentando fugir. Fugi. E eu falei, misericórdia, essa doida deve ser da igreja do meu pai, que ela não me reconheça. Já não basta na igreja, todo o aperto, toda a angústia que eu passo, toda a pressão pra a gente ser crente forçadamente. E agora dentro do ônibus, só falta a mulher me reconhecer. Coloquei a bolsinha, virei o rosto e aquela voz veio ficando mais forte, mais alta, mais alta, mais alta. E de repente eu falei, ai, era só o que me faltava, essa mulher vai pôr a mão na minha cabeça. Exatamente como eu pensava, a mulher veio na minha direção, pôs aquela mão pesada na minha cabeça e começou a falar sobre a minha vida inteira. E ainda falou assim, ó, eu conheço as tuas obras e te conheço desde o ventre. Você foi apresentada a mim no seu nascimento. E eu, Senhor, não tenho me agradado das tuas obras. Meu Deus. Mas falou assim, de um jeito que doeu. Eu confesso que doeu. Feriu, né? Feriu. E a verdade fere, na verdade, né? E aquilo doeu profundamente, chorei. E ela falou, seus dias estão contados e a morte está te rondando. E ali, por aqueles dias, eu tinha aquele embora eu tivesse sonhos de conquistar o mundo, eu tinha aqueles flashes de suicídio na mente. Mas não era um suicídio de tristeza. Sabe aquela romantização do suicídio que o adolescente muitas vezes tem? Ah, se eu morrer, quem que vai sentir saudade? Eu vou virar vou cristalizar como que tipo de imagem eu vou passar depois da minha morte? Aquelas loucuras que o inimigo coloca na cabeça do adolescente, que é muito comum, porque ele está tentando se conhecer, a identidade dele ainda não está totalmente formada. Sim. E aí Deus usou a boca daquela mulher para falar exatamente o que eu estava passando, que meus dias estavam contados e eu precisava de uma decisão com Deus. Só que naquele momento as minhas lágrimas molhavam a minha roupa já, e eu pensei, Deus, me dá mais uma chance. Quando eu pensei, ela mudou o discurso. Era o Senhor falando diretamente comigo, que se eu me arrependesse, Deus ainda ia me fazer um canal de bênção para a vida das pessoas. Naquele dia, o ônibus já estava quase chegando no terminal do Boqueirão. E eu não tinha intenção alguma de descer no culto. Eu ia direto para nossa casa, que era ali no Alto Boqueirão. Eu parei na igreja, eu desci, dobrei o joelho e falei, Deus, me dá mais uma chance. Aí começou minha luta para querer me batizar. Mas foi ali que eu entendi um aperto do Senhor e eu falei, agora Deus, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida e eu tô aberta para tudo que o Senhor quer de mim. Eu tinha na época 16 anos. Meu Deus, isso é muito interessante porque, visto que grande parte do nosso público que está nos assistindo agora são de adolescentes, né, Lloyd? E a gente percebe o quê? Que filho de pastor é gente como qualquer gente, né? Sente as mesmas dores, as mesmas angústias e até mais, né? Pela pressão, mas também essa necessidade de ter esse encontro maravilhoso com Jesus e pessoal com Jesus. Mas uma das coisas interessantes que a Lloyd comentou aí foi também essa questão do batismo, né? Você percebe, né, Kézia, aquela decisão firme com Deus, mas agora uma dificuldade estava pela frente, né? Meu Deus, e a questão do batismo seria um novo desafio, né? Ah, e falando, amanhã os adolescentes vão estar se batizando. Depois eu queria perguntar sobre essa questão do batismo, porque dentro do coração dos adolescentes, eles devem estar muito ansiosos. Eu mesma estava quando eu fui batizar. Então, acho que a gente poderia pegar esse assunto. Mas eu sei que você já falou muito sobre suas experiências, assim, é algo que você não estava imaginando e aconteceu. Então, nos conta uma experiência com Deus, assim, que marcou a sua vida espiritual. Então,
eu vou dar sequência aqui no meu testemunho, que você vai entender a maior experiência que eu tive para eu conseguir descer as águas. Quando eu propus dentro do meu coração que eu me batizaria, começou uma luta muito grande dentro de mim. Uma luta, como eu posso dizer, Deus começou a me apertar. Aquele mesmo relacionamento que Ele tinha permitido acontecer, Deus começou a falar para mim, me entrega. Eu não quero mais isso para sua vida. E aquilo doeu muito, porque eu pensei, como assim, Senhor? O Senhor me deu e agora o Senhor está tirando? E eu não tinha dúvidas de que era o Senhor que tinha permitido aquilo. E Ele realmente estava retirando. Mas todas as vezes que eu colocava no meu coração que eu queria batizar, descer as águas, eu não comentava com o rapaz. E na véspera nós brigávamos muito feio. Eu ficava acabada, arrasada, e eu não tinha força de descer as águas no domingo. Quando era na segunda-feira subsequente ao batismo, a gente fazia as pazes e estava aquele mel, todo mundo muito apaixonado, e eu falava, gente, aí tem, que coisa estranha, eu não consigo. E isso, passaram cerca de uns 4 batismos, e eu tentando, e sempre a mesma história. Eu não contava, eu falava, eu vou batizar, depois Deus vai me dar força de eu largar desse relacionamento. E eu falei pra ele que eu não queria mais ter nenhum contato de beijo, nenhum contato físico, porque eu queria servir a Deus, mas eu não contava pra ele, este batismo eu vou me batizar, mesmo porque ele já estava distante da igreja, então ele não entenderia, tentaria me convencer, do contrário, eu pensava no meu coração. E toda vez que eu decidia, acontecia a mesma história, brigávamos, eu desmotivava, chorava muito, não descia as águas, e depois eu me sentia traindo Jesus. Porque eu pensava, nossa, se o meu relacionamento é mais importante do que o meu amor por Jesus, então eu não amo o Senhor. Até que um dia, o pastor, que era o líder da mocidade na época, ele me ligou e ele falou, Lloyd, por que você não batiza? Aí eu expliquei pra ele, não dá, porque eu tenho namorado e eu já sei que não é vontade de Deus. E ele falou assim, batiza do jeito que você tá. Deus vai te dar força para você encerrar esse ciclo se realmente não for da vontade de Deus. E eu senti naquilo um acolhimento muito grande. Por isso que eu digo, deem valor ao pastor Gabriel, à esposa, a irmã Rayane, porque eles pagam um preço para conduzir vocês à vontade do Senhor. Isso não é de graça. E eu lembro que o pastor, ele assumiu o risco sobre a minha vida. Porque, sinceramente, se fosse meu pai, ele diria, pode ir acabando com isso de uma vez para você conseguir batizar. Mas eu lembro que o pastor, na época, falou assim, não, você vai batizar do jeito que você está pecando, você está fazendo isso, não estou. Então você vai batizar. E assim que você descer as águas, Deus vai completar a obra no seu coração. Isso não vai ser nada. E eu lembro que eu cheguei pro rapaz e eu falei para ele, vou descer as águas amanhã, eu vou batizar. Batizei, foi o dia mais lindo da minha vida. Foi um dia frio, gelado, com muito sol. O sol não esquentava, obviamente, mas quando terminou o batismo, eu sentei na cadeira de casa, porque não ia ter o culto depois do batismo. Eu fui para casa, todo mundo saiu de casa, fiquei sozinha, e eu olhava aquele sol batendo no meu rosto, e eu sentia tão forte a presença do Senhor, como se eu tivesse vencido uma guerra muito grande, muito crucial. Foi muito difícil, foi um processo muito doloroso. E aí, depois que eu batizei, eu ainda tinha contatos por telefone com esse moço e eu gostaria de ter mantido naquele momento, porque eu ainda gostava muito dele. E eu ficava, Senhor, me ajuda, transforma, traz ele, eu gosto tanto dele. Enfim, eu tinha esperança de que Deus realmente me ajudasse a reatar aquele relacionamento, que ele voltasse e que casássemos, enfim. Mas um dia Deus me deu uma experiência muito grande. Eu vim numa vigília e depois que eu saí da vigília e eu cheguei em casa, dormi, o Espírito Santo do Senhor me deu uma visão, uma revelação, um sonho. E aquele sonho, eu senti o Senhor falando comigo de uma maneira especial. Eu estava num caminho, andando com meu pai. E quando eu sonho com meu pai, num sonho espiritual, eu sei que não é a figura do meu pai humano, é Deus falando comigo. E eu estava com meu pai dentro de um carro, numa estrada de chão, tudo escuro, apenas o carro iluminava aquela estrada de chão. Bem difícil o acesso, havia chovido, a estrada era terrível, a estrada da vida, ali o Senhor me mostrando. E de repente meu pai falava, Lloyd, termina esse relacionamento, Deus quer te abençoar.
E eu falava, não, pode ir parando, eu não vou terminar, eu gosto dele, eu gosto dele, eu gosto dele. E o meu pai insistidamente falava, termina, termina. E eu saía do carro muito nervosa, com o carro em movimento. E eu corria na frente do carro, abandonava o carro, abandonava meu pai, que na figura representativa de Deus. E quando eu corria à frente, eu via no meio daquela escuridão o rapaz, a figura, a imagem do rapaz. Não era ele, era uma pessoa de preto, com um capuz pontudo de preto voltado. E eu pensava, será que é ele ou que é o diabo? E quando eu tocava no ombro dele, uma mão entrelaçava o meu corpo e falava, você é minha. Aí eu via que não era o rapaz, não tinha nada a ver com o rapaz em si, era o inimigo usando aquele sentimento para me prender e eu não ter uma comunhão fiel, profunda com Deus. E quando aquele rapaz me abraçava, aquela mão, aquele ser me abraçava, um dedo escrevia no céu com letra de fogo, escrito assim, ó, lembra do dia do Senhor. Quando eu vi aquele dedo de fogo escrevendo no céu escuro, lembra do dia do Senhor, eu acordei. E quando eu acordei, eu falei, nunca mais, nunca mais. E quando o rapaz ligou, eu não tive força de terminar. Eu falei, não é possível? Deus acabou de falar comigo. E aí passou, isso foi depois da vigília. Passou o domingo, segunda, terça, quarta, quando foi na quinta, a gente conversando normalmente. Quando foi na quinta-feira, o moço me ligou e ele falou assim, você tá estranha. E eu falei, o quê? Você tá muito estranha. Aí eu falei, mas estranha por quê? Não, você tá estranha, você não é a mesma pessoa, você não me ama mais. E quando ele falou assim, o Espírito Santo entrou dentro do meu coração de uma forma, eu comecei a chorar alto no telefone e eu falei, realmente, agora eu só amo Jesus. E ali foi uma experiência muito marcante, porque para mim, uma menina de 17 anos, já tinha feito aniversário, aquilo é muito intenso. Hoje, com 41 anos, eu volto atrás no tempo e eu penso, meu Deus, né? Era um relacionamento tão... não era estruturado como é um casamento, mas para mim aquilo era muito. Com 17 anos as emoções estão afloradas, tudo a gente sente com muita intensidade, não é assim? Meu Deus, com certeza é desse jeito, né? Meu Deus, que incrível, por isso que é a maior experiência, né? Você vê que Deus, naquele momento, como você foi conversando com a gente sobre... o namorado, ele te fez reatar a igreja, você estava naquele momento... Aí Deus te dá uma muleta, né? Naquele momento. Aí depois você vê... Lembra daquela coisa lá do doente, quando ele tem uma muleta, mas ele não pode ficar na muleta, porque senão ele fica dependente dela? Meu Deus, que lindo! Eu fico impressionada com isso, porque foi um trabalhar de Deus, assim, extraordinário, porque ele... Você vê que Deus, ele fez com que o próprio rapaz, você contando que você estava agindo da maneira... Eu acredito que sim, você estava da forma que você agia, e ele percebe de uma forma diferente. Meu Deus, é lindo ouvir isso. Eu acredito que da mesma forma como eu estou aqui ouvindo, os adolescentes lá na sua casa devem estar agora, assim... com o coração assim, cheio de dúvidas, cheio de meu Deus, que bênção, eu quero também sentir isso na minha vida, porque você vê assim, eu tô agora com meus 15 anos de idade, né, e ela teve isso com 17, uma revelação intensa com o Espírito Santo, isso é incrível. É impressionante, meus amados, isso aí que a Kézia tá comentando me fez lembrar um ditado que um irmão me falou uma vez, Kézia, que para cada peixe Deus tem uma isca, né, então Deus fez assim com a Lloyd, né, Lloyd? Foi lá, jogou a isca, fiz igual a Lloyd, abriu a boca e tirou a isca de novo, né, ele falou, agora eu te fisguei, você é completamente minha, e isso é realmente maravilhoso. Eu quero aproveitar esse gancho aqui que a Kézia e a Lloyd estão comentando, né, dessa intensidade, né, Lloyd, na adolescência, das paixões afloradas, porque sim, a paixão é parte da vida humana, né, mas parece que nessa fase da vida, na fase da juventude, né, por isso que Paulo chama de paixões da juventude, por causa desse afloramento, assim, né, e uma das coisas que você comentou no dia lá do encontro das meninas foi justamente sobre essas questões, sobre as pessoas que se entregam a esses desejos, a essas paixões e acabam tendo a famosa experiência do ficar, né, muito conhecida aí entre os adolescentes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Lloyd, inclusive sobre o valor, né, do adolescente se preservar, guardar-se para o Senhor, guardar-se para o seu futuro. Fala um pouco pra gente, inclusive um pouquinho daquilo que você comentou também no encontro das meninas, como diz a Kézia, vamos abrir para todos os adolescentes, tanto os meninos como as meninas também, partilharem um
pouco daquilo que foi dito naquele dia. Eu costumo dizer, como um conselho para você adolescente, antes de encontrar alguém que toque o seu corpo, se relacione com alguém que toque a sua alma. Se esse alguém tiver relacionamento com o Senhor, ele vai saber se relacionar com você. A história que eu contei ali para as adolescentes, vou resumidamente aqui comentar com vocês. A gente estava num encontro ali, né, das meninas, e eu estava comentando sobre um livro que diz, o nome do livro é A Memória das Células, do Paul Pearson. Ele é um cientista, ele teve o coração dele transplantado, uma válvula do coração foi transplantada, e ele não era uma pessoa que gostava de escrever antes do transplante. Ele simplesmente era uma pessoa estudiosa, mas ele não tinha o hábito da escrita, de escrever continuamente. E depois que ele recebeu essa válvula do coração, ele percebeu que ele começou a querer escrever muito. Ele tinha muita inspiração. E aí ele começou a achar aquilo estranho como cientista, e ele foi pesquisar sobre o homem, o doador da válvula daquele coração que ele recebeu. E ele descobriu que aquele homem era um escritor antes de falecer e de doar o órgão. E aí ele foi para o laboratório, já tinha acesso a pesquisas, e ele migrou de área que ele tinha da ciência, e ele começou a estudar comportamento humano. E ele escreveu um livro depois de umas experiências que ele teve, catalogou, enfim. E esse livro, A Memória das Células, ele fez uma experiência muito incrível. Ele pegou uma pessoa, um homem, e pediu que ele salivasse dentro de um tubo, que ele lançasse a saliva dele dentro de um tubo. E depois daquilo, levaram a saliva dele para dentro do experimento, para dentro de um laboratório. No laboratório, ele colocou, enquanto os cientistas estavam analisando a saliva dele, colocaram ele para assistir um filme de terror com cenas fortíssimas. E quando ele estava sendo assistido, lógico, com câmeras dentro do ambiente que ele estava assistindo o filme. E enquanto ele tomava os sustos, de acordo com a evolução do filme, os cientistas percebiam que os leucócitos, os glóbulos brancos presentes no sangue, reagiam no tubo dentro do laboratório. E aí ele achou aquilo muito impressionante, e aí quis repetir a experiência, mas ele fez o seguinte: agora você vai viajar 90 quilômetros de distância, e a gente vai continuar aqui com com o material seu no laboratório, verificando se há alguma reação, ou se foi apenas a proximidade, enfim. O rapaz viaja a 90 quilômetros de distância, coloca um outro filme para ele assistir, de terror, e quando as cenas mais fortes eclodem ali no filme, os leucócitos continuam manifestando no sangue, na saliva do rapaz dentro do tubo. E ele chegou a várias conclusões depois de estudos, dizendo que a gente troca informações de DNA com quem beija. Agora a pergunta: você quer sentir nesse treco dentro da sua boca? Eu, sinceramente, acho nojento. Então, exatamente, Kézia, o que acontece? A nossa saliva, ela possui micro-organismos, certo? Desde protozoários, fungos, bactérias. E em 1 milímetro de saliva, isso eu pesquisei, não sou médica, lógico, né? Em 1 milímetro de saliva mora aproximadamente 100 milhões de bactérias. Óbvio que bactérias não são só coisas ruins, elas também nos protegem de infecção, de inflamação, mas elas estão trabalhando no seu corpo, não é em corpo de outro indivíduo. E quando a pessoa, ali em 10 segundos de beijo, uma pesquisa feita na Holanda trouxe isso, de um outro livro que agora eu não vou lembrar o nome, estava dizendo exatamente isso, que a cada 10 segundos de beijo são trocadas cerca de 80 milhões de bactérias. Então, ficar não é só, beijei, agora vou embora, nunca mais vou ver mesmo, né? Tô numa viagem, sei lá, não sei mais quem é o ser. Mentira, você fica com informação do DNA da outra pessoa no seu corpo, e ele fica com a informação do teu corpo também. E se passa desse jeito, imagina os demônios, não é mesmo? Se uma célula passa pra boca de outra pessoa, imagina a questão espiritual, então.
Meu Deus. E a Bíblia fala isso, né, sobre a pessoa que se une e acaba se tornando um, né, através dessas relações. Então, assim, Lloyd, uma coisa que me chama a atenção, né, você comentando isso aí, muitos adolescentes já tiveram essa experiência, né, de compartilhar um beijo com alguém, de ficar com alguém e tal. Então, por trás disso, tem muitas vezes aquela sobrecarga que a pessoa acaba levando desses relacionamentos, assim, né? Porque fica com um, fica com outro. E você até comentou disso no Encontro das Meninas, que às vezes a pessoa não sabe por que tá ansioso, não sabe por que tá depressivo, não sabe por que tá passando alguma angústia espiritual. Às vezes a pessoa fica triste ali, não sabe de onde vem aquela tristeza, mas justamente por causa desse contato, né? A pessoa tá absorvendo, ou seja, não é nada neutro, né? Literalmente você deixa um pouco de si e leva um pouco da outra pessoa também um contato desse, né? Com certeza. Tem um outro livro que se chama O Poder das Conexões. E não foi escrito por cristão, tá? Mas fala que existe, além das as múltiplas inteligências, existe a inteligência espiritual. Olha. Seja lá qual for, não necessariamente embasada na nossa fé, mas existe uma inteligência espiritual que se conecta, você conecta com o outro de acordo com as emoções, com a espiritualidade que você está vivendo naquele momento. E quando a gente fala de conexões, não necessariamente são sexuais. Muitas vezes a gente tem pesquisa também que aponta que um grupo de adolescente, de pré-adolescente, vivia junto, e as meninas que viviam juntos, os hormônios, elas conviviam diariamente. Os hormônios que se desenvolviam nelas ali, preparando o corpo para a adolescência, amadureceram junto. E elas menstruaram praticamente no mesmo prazo, no intervalo de 2 a 3 meses entre elas. Querendo ou não, a gente, quando faz conexão com outro, seja em amizade, seja abrindo o coração para alguém, compartilhando da sua intimidade, você não tem como você não ser uma média daquela pessoa. Tem até um ditado que diz que nós somos a média das cinco pessoas com quem mais convivemos. E a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é muito importante para o adolescente, que ele se apega muito facilmente aos seus semelhantes. E às vezes o pai, a mãe orientando, essa não é uma boa companhia, olha com quem você está andando. E aí eles se irritam, mas é que pais já têm uma visão muito mais amadurecida para entender com quem o filho está se conectando. Em alguns casos até já passou por aquilo, né Lloyd? Com certeza. Ô, Lloyd, aproveitando esse gancho aí, o que você diz sobre esse assunto? Por exemplo, o adolescente, às vezes na hora ali da intensidade, né, ele não para pensar no futuro, um dia ele vai casar, um dia ele vai ter filhos, um dia ele vai constituir família, e pelo que você comentou, me parece assim, que a cada experiência, né, e agora voltando mais para esse aspecto também do ficar, que é muito comum na adolescência, né, me parece que a pessoa vai levando essa bagagem, e assim, quando a pessoa casar, essa bagagem vai estar junto. Quando essa pessoa constituir família, ou seja, suponhamos assim, deixa eu tentar ser mais claro, a pessoa deu 20 bitoca lá em 20 pessoas diferentes, né? Ela vai levar 20 pedacinhos de cada uma daquelas pessoas com quem ela teve experiência, com quem ela se relacionou, e eu fico pensando assim, isso vai de alguma forma, ainda que essa pessoa não perceba agora no momento, mas vai refletir muito negativamente no futuro em uma constituição de um casamento, de uma família posteriormente, né? Não apenas biologicamente, no âmbito que a gente está conversando, mas com certeza emocionalmente. Por quê? Quando a gente se apaixona, se envolve emocionalmente com alguém, a gente traz para o nosso relacionamento uma referência. E quando a gente traz essa referência para o novo relacionamento, que é aquele preparado por Deus, infelizmente tem muita gente que casa errado no meio tempo, que sai ficando com um, ficando com outro. De repente, quando menos percebe, perde a bênção do Senhor. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A princípio, né? E aí, de repente, depois que a pessoa ficou, ela começa a consertar e fala: Jesus, me dá um parceiro, me dá uma parceira, eu quero honrar o teu nome, eu quero uma família abençoada. Deus perdoa? Deus perdoa. Mas tudo aquilo que você semear,
vai colher, né? Não tem como. A lei da semeadura, ela é muito certa. E aí a gente traz para o casamento muitos valores, muitos questionamentos, comparações com relacionamentos anteriores. Isso é horrível. Isso não é de maneira alguma, eu vou trazer experiência para o meu casamento para eu não repetir o erro. Não, muito pelo contrário. São memórias afetivas terríveis que você traz para o teu relacionamento conjugal e só Deus para sarar. Porque muitas vezes no primeiro, segundo embate, porque conviver num relacionamento conjugal não são só flores, né? A gente sabe que tem embates, momento de diferença, momento que você tem que orar, chorar junto para Deus dar graça. E é bem nesse momento de dor e de ferida que o inimigo pega e reabre essas janelas das suas emoções passadas e te faz lembrar, mas parece que você era mais feliz antigamente. Querendo ou não, a gente traz memórias, sim, orgânicas, mas a gente traz memórias afetivas, emocionais, psicológicas. E isso é um processo de libertação muito grande, que não precisa, você adolescente, não precisa passar por isso. Não precisa. Esse negócio de fulano já ficou, minha amiga já ficou, todo mundo já ficou e eu nunca beijei, nunca... Glória a Deus, que lindo, maravilhoso. Para quem que você quer ser belo? Para o mundo ou para Deus? Porque se for para o Senhor Jesus, isso é honroso diante de Deus. O seu esposo, a sua esposa no futuro vai falar, nossa, Deus me deu a nata, o melhor da terra. Segurou pra mim. É ou não é, Gabriel? Porque assim, agora no momento parece ser legal, né? Descolado, né? Mas a conta chega um dia, né, Lloyd? Infelizmente a conta chega. E como você disse, a lei da semeadura, ela é inevitável e ela vai vir. Depois de ouvir isso, assim, né, que a gente fica surpreendido, né? Olha, Lloyd, eu sinceramente confesso pros irmãos que eu queria muito ter ouvido isso, assim, na minha adolescência. Teria me poupado de bastante coisa. Então os adolescentes que estão aqui, nós temos adolescentes aqui no estúdio conosco, né? Além da Kézia que está nos ajudando aqui a entrevistar, adolescentes que estão do outro lado acompanhando, aproveita bem a oportunidade, né, Kézia? É verdade, aproveita bem porque eu estou aproveitando. Lloyd, assim como acho que a maioria dos adolescentes que estão nos ouvindo aqui, a gente nunca teve esse, pelo menos eu nunca tive esse relacionamento, né, com nenhum tipo de pessoa. Eu lembro até, eu estava aqui ouvindo você falando e tal, dando aconselhamentos. E lembrei até de uma fase da minha vida, faz muito tempo, acho que era no 6º ano, eu era pequenininha, tava naquela época das crianças estar descobrindo o que era beijo. Aí eles falaram assim, meu Deus, você quer ser bebê, aí ficar bebê pro resto da vida. Sabe o que é bebê? Sim, é a pessoa que nunca beijou. Virgem de beijo. E realmente, eu sou. E aí eles ficavam brincando, zoando, e eu lembro daquela época. Mas quando você é pequenininho, você zomba deles também, você fala assim, eu ia ficar com vocês pra quê? Vocês são feios. Você vai acostumando, mas quanto mais você vai crescendo, eu acredito que mais seus hormônios vão aumentando, né? Vai ficando mais adolescente. E como qualquer adolescente, você passa por isso. Algum adolescente talvez está longe de Deus, e quanto mais longe, você está mais fraco até. E eu queria pedir um conselho, porque todo adolescente vai passar por isso. É uma questão emocional do adolescente. É um descobrimento do corpo, como você mesmo disse, sobre querer beijar, sobre querer se relacionar. E como sobreviver a essa fase? Porque é uma fase tão difícil, né? A gente está tentando, sabe, descobrir como é que é o mundo. Talvez desejando fulano, talvez desejando fulana. E aí? Como é que sobrevive? Porque é algo complicado. Eu me recordo do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu me batizei nas águas em maio. E fui batizado com o Espírito Santo em setembro. E eu lembro que foi numa vigília, no final de uma vigília. E o pastor que estava orando ali, ele fez a gente cantar 7 hinos em pé da harpa. Só que o hino, ele se repetia, não finalizava e começava outro. Ele estava lá no finalzinho do hino, ele repetia outra estrofe, cantava. Resumindo, a gente ficou cerca de 2h30 em pé cantando. E quando a gente sentou, eu lembro que ele olhou para mim e ele só falou assim, o brilho do mundo vai se apagar dos teus olhos agora. Quando ele falou isso, na hora, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu senti aquela graça, falei em línguas com o Senhor. E esse é o segredo para você vencer a carne e as paixões. Espírito Santo, sem ele não tem como você vencer. Porque realmente não dá para condenar a emoção que sentimos, porque isso é suscetível do homem. Mas o controle das emoções está no Espírito Santo. E essa curiosidade, e eu sei que adolescente tem muito isso, mas e quando acontecer? Será que eu vou dar conta? Eu vou saber beijar? Eu vou saber me relacionar? Que vergonha, eu não sei nem como que faz.
organicamente você já nasceu sabendo. Não só isso, toda a relação, depois que você casar, conjugal, você nasceu sabendo. Deus não é imperfeito. Ele fez o homem, ele fez a sexualidade do homem para ser santa, para ser concebida dentro de um relacionamento conjugal. Então, essa curiosidade, essa vergonha, esse medo de passar vergonha quando acontecer dentro de um propósito divino, isso é tudo coisa que a sociedade insere na tua cabeça. Não é real. Nós nascemos sabendo nos relacionar no tempo certo, quando Deus abrir a porta. E olha, Deus falou pra mim que Ele ia me dar meu esposo depois que eu terminei esse relacionamento, e o Senhor me deu as coordenadas. Demoraram aí, ó, quando eu terminei meu relacionamento eu tinha 18 anos. Eu só fui casar com 32 anos. Então, realmente, foi um período de muita tentação. E como que eu venci isso? Jejum, oração, deslizei, ninguém é perfeito, errei sim, mas o Senhor é Deus misericordioso que levou em conta a somatória da minha fidelidade antes da infidelidade. Mas isso só foi conquistado com muita oração, muita vigília, muito jejum, abstinência real da carne. E tem pessoa que vai olhar pra isso e falar: por que tá falando isso? Por que tá conversando logo esse assunto com adolescentes? Eles querem afastar esse assunto dos adolescentes, mas a sociedade, como você disse, ela coloca isso na escola. Você vê professores... Pelo menos eu já tive professores que brincam falando sobre isso, falando sobre namorados. Minha professora mesma, tinha uma professora que contava quantos namorados ela teve antes de casar, e com orgulho dizendo. E é tão bom quando a gente escuta isso de uma forma assim, acolhedora, falando assim: ei, você vai vencer. Você não precisa passar por essa fase, isso não é maravilhoso. Exatamente, Kézia. Então, meu conselho final, não sei se já está acabando a entrevista, vou deixar o irmão, o pastor Gabriel, aqui dar um encerramento. Não sei se ele quer fazer mais alguns apontamentos, mas isso mesmo, o crente se orgulha no Senhor. Não é, eu sou o melhor, eu consegui vencer. O crente se orgulha no Senhor, em crucificar a carne, os prazeres da carne em Cristo. Então, a gente não tem um índice de referência, o mundo. Você vai para a escola, você pode ter amigos que não são da igreja, mas você tem que entender, eu sou separado do mundo. Então, o meu índice de referência não são os relacionamentos que minha professora conta com orgulho que já teve. A minha referência é quem? É o irmão fulano da igreja, é o pastor Gabriel, é a irmã Rayane, é o jovem tal que é extremamente cristão. Eu me espelho nele, eu quero ser santo como ele me aparenta ser. Ou o mais próximo de Jesus que eu possa ser. Então, os nossos índices de referência não são carnais, não são desse mundo, não são pessoas entregues às paixões desse mundo. É o Senhor, é o apóstolo Paulo, que abdicou de tudo que ele podia ter tido de relacionamento naquele momento. Eu não sei como ele se parecia, mas eu tenho a impressão que Paulo não era um homem franzino, pequeno. Ele era um homem de aparência robusta, pelo menos de discurso ele tinha. E a gente sabe o quanto que o discurso é convincente numa paquera, é ou não é? Ele abdicou de tudo isso e ele colocou todos os talentos dele à disposição do Evangelho de Cristo. Olha, realmente é maravilhoso. Pena que o nosso tempo se vai, né, Kézia? Se a gente pudesse, Lloyd, meu Deus do céu, a gente ficaria... Mas a gente vai marcar outras vezes com a Lloyd, né, Kézia? A Lloyd, assim, meu Deus, como é agradável estar aqui ouvindo a Lloyd, partilhar dessas experiências e desses conselhos, assim, que foram muito bons, viu, Lloyd? Minha avó dizia assim, quem não escuta conselho, escuta coitado, né? Então aproveita aí e anota esses conselhos e leva pra vida, porque foi muito bom, né, Kézia, tá partilhando esse momento aqui com a Lloyd, né? O inteligente, ele aprende com seus erros, né? Mas o sábio, como é que é? Ele aprende com... os erros dos outros. Com os erros dos outros. Não, mas eu achei tão incrível essa entrevista. É algo que tá no nosso coração. O adolescente... Pelo menos o adolescente tá cheio de emoções. Quando é tristeza dramática. Tristeza. Quando é o amor, assim, daquele Romeu e Julieta. Quando é ódio também, de vez em quando eles odeiam a gente, viu, Lloyd? Meu Deus, o adolescente é desse jeito. E ouvindo, assim, a Lloyd falar com tanta clareza, assim, mostrando, assim, tipo, dando, assim, a certeza, assim, ó, não faz isso aí tá errado. E você... acalma o coração. Depois dessa, acho que o adolescente vai pensar 2 vezes antes de começar a acontecer.
cometer um erro. É verdade. Lodi, a gente quer agradecer de coração a sua presença e, meu Deus, olha, não vai ficar só dessa vez, a gente quer explorar mais aí, porque tem muita coisa para ser, né, transmitida aí para os nossos corações. É uma pena que o nosso tempo não nos permite mesmo, mas em outra oportunidade vai ser um prazer e eu creio que em breve, né, Kézia? A gente já marca de novo para você voltar e estar aqui com a gente, mas a gente quer agradecer por você dispor do seu tempo para estar compartilhando conosco experiências e conselhos tão abençoadores, Lodi. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar conversando com vocês, me sinto à vontade, estava muito nervosa no início, mas para falar de Jesus eu gosto, né? Às vezes a gente é meio atrapalhado no sequenciamento de ideias, mas o importante é transmitir a mensagem que eu gostaria. E incrível, porque eu pensei em fazer algumas perguntas para a gente conseguir conduzir, né? Na verdade, me foi dada essa oportunidade, mas depois eu pensei, não, eu quero que seja livre, me perguntem o que vocês desejarem. Então, realmente, o que estava no coração deles e que foi respondido, eu acredito que foi encaminhado pelo Senhor. E a Kézia também, tão novinha, amadurecendo aqui com Jesus, amadurecendo no discurso, filha de peixe, peixe é. Como o pai dela, né? Estou muito feliz de participar com vocês e retribuir a devida honra a você, adolescente, que se esforça para estar no caminho do Senhor. Não é fácil, mas você vai vencer, tá bom? A adolescência passa rápido, a juventude voa. Depois você olha para trás com orgulho. Não orgulho para esfregar na cara de ninguém, mas o Senhor me conduziu no momento mais difícil da minha vida. Entregue a parte mais viril, mais forte, com mais colágeno que você tem na tua pele para Jesus. Você não vai se arrepender disso. Lá na frente, quando você chegar no seu Zenta, como eu, você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu venci as paixões da minha carne. E é um crédito que você tem com o Senhor, sabe? Porque depois, Deus conhece as nossas fragilidades físicas, fisiológicas. Já não tem a mesma força de estar tanto em vigília quanto eu tinha força antes. Agora a gente tem criança, né? Tudo fica um pouco mais dificultoso, restrito. Entreguei minha juventude para Deus, entregue a sua também. Você nunca... Uma coisa é real, você jamais vai se arrepender de entregar para o Senhor a melhor fase da sua vida. A melhor no sentido viril. Hoje, eu olho para a minha vida e eu acho que eu estou vivendo a melhor parte, porque no sentido de amadurecimento emocional, intelectual, mas a força física é essa que você está vivendo. Entrega para o Senhor Jesus. Também agradeço aqui o convite do pastor Gabriel. Confesso que para mim eu tenho uma dificuldade de chamá-lo de pastor, mas não que eu não reconheça a honra que ele tem, é porque ele se faz tão querido de todo mundo, que além de Gabriel, o povo o chama de Biel, de tão querido que ele se faz de todos. Então, para mim, eu confesso que é uma dificuldade, mas eu tenho me policiado para dar honra a quem tem honra. Deus abençoe, pastor Gabriel. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Está aí, meus amados, que alegria partilhar desse momento e poder trazer para vocês uma entrevista tão especial como essa. Deus abençoe Lodi, Deus abençoe Kézia, e agora vamos louvar ao Senhor aqui na nossa programação e já já nós voltamos para orar com todos vocês em nome de Jesus. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verá tua vida em prantos se findar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas
Ele vai transformar, pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar, teu coração entregar. Queridos, estamos aqui direto da chácara da igreja, nesse dia maravilhoso que estamos vivendo aqui na presença do Senhor. E ao meu lado agora a Isabelle, que estará dirigindo essa oração para encerrarmos a nossa live de hoje, né? Depois dessa entrevista maravilhosa com a irmã Lloyd, depois das notícias que vocês acompanharam aí também com a Kelly e a Alice, dos louvores com a Ana Lívia e a Larissa e o Samuel, nós vamos agora orar ao Senhor juntamente com a Isabelle. Paz do Senhor, Isa. Amém. Senhor Deus eterno Pai, Deus de tantos louvores agora, Deus entoado em Teu nome, Deus, eu vim aqui juntamente, Deus, com os Teus filhos, Deus, te agradecer, Deus, porque eu sei que através desse louvor, Deus, dessa palavra, Deus, tocou, Deus, o coração de alguém, Deus, eu te peço, Deus, que através desses louvores, dessa palavra, Deus, que venha ainda mais impactar, Deus, que essas pessoas, Deus, que estão precisando de uma palavra, de cura, de restauração, Deus, venha ser curada. Eu te peço, Deus, que abençoe, Deus, através, Deus, desses irmãos que louvaram Teu nome, Deus, que testemunharam, Deus, sobre as Suas maravilhas. Eu te peço, Deus, que a cada dia, Deus, essa pessoa venha ser edificada, Deus, com a Tua palavra. Eu te peço que abençoe a cada um, Deus, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo mês com mais um Teen Time, que eu tenho certeza será bênção para a vida de todos os amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Para quem vai trabalhar, bom trabalho. Para quem vai descansar, uma noite de sono reparador na presença do Senhor Jesus.